A próxima pergunta que eu gostaria de abordar é a pergunta de quanto tempo você deve estudar. Como já mencionei, uma das perguntas mais frequentes que eu recebi era a questão da administração do tempo. E administração do tempo é mais do que achar as horas necessárias para estudar, na sua agenda que já está lotada, e também é mais do que se motivar e ser produtivo. Existe mais uma pergunta muito importante. Quanto tempo você deve passar estudando por sessão, por dia, por semana? E há duas respostas para essa pergunta. Uma resposta simples e uma resposta mais complexa. A resposta mais simples que eu posso te dar é a seguinte. Eu estudei por exatamente 1 hora por dia quando eu estudei português, indonésio, malaio, japonês e várias outras línguas. Mas tem uma resposta um pouco mais complexa também, pois existem alguns fatores que são mais importantes do que o número de horas que você estuda. O primeiro deles é que a qualidade é mais importante do que a quantidade. Mais vale estudar bem do que estudar muito. O segundo é que a consistência é mais importante do que a quantidade também. Você precisa estudar regularmente. Isso é bem mais importante do que estudar por horas e horas. Terceiro, a concentração é mais importante do que o número de horas que você estuda. E quarto, a velocidade também é muito mais importante do que o número de horas. Então, vamos analisar os 4 fatores mais detalhadamente. O primeiro fator é a qualidade dos estudos. E quando eu digo que você precisa apenas estudar por 1 hora por dia, isso implica que você se concentre nas coisas certas durante essa hora. Talvez você ainda lembre da minha recomendação de um capítulo anterior. Você deve escrever 40% do tempo, falar 30% do tempo, 20% é para exercícios de listening, ou seja, compreensão auditiva, e a leitura constitui apenas 10%. Você também tem que trabalhar da forma mais inteligente possível, em vez de bater a cabeça na parede, fazendo exercícios que custam muito tempo, mas não ajudam muito. Um bom exemplo é ficar olhando uma lista de vocabulário por 1 hora. Isso nem conta. Se você estudar vocabulário, você tem que aplicar o método do vídeo vocabulário hipnótico ou algum outro método do módulo vocabulário. Ficar ouvindo um CD por 1 hora também não conta, porque assim você está apenas treinando as habilidades passivas. Outro exercício que não conta é preencher frases perfeitas com uma palavra que falta. Esse exercício só é útil para iniciantes. Se você fizer esse tipo de exercícios, pode demorar anos mesmo para chegar à fluência. Então implemente as dicas do farol da fluência para evitar esse desperdício de tempo. Mais um ingrediente da qualidade dos estudos é grit, ou seja, estudar as coisas que realmente são difíceis para você. Revisar as palavras que você já sabe pode aliviar a consciência, mas na maioria dos casos não é a coisa mais útil que você pode fazer. Eu não recomendo fazer a revisão mais do que uma vez a cada 3 ou 4 dias. Durante a maioria do tempo, você precisa focar em estudar coisas novas que ainda são difíceis para você. Pense no seguinte, se você for para a academia e só levantar pesos que são muito leves, se você só malhar com halteres de 1 kg, você nunca vai ficar mais forte. É só quando lutamos contra a resistência que ficamos mais fortes. É só saindo da zona de conforto que a gente cresce. E isso não precisa ser difícil. Na verdade, pode até ser divertido, como eu expliquei em outros capítulos. Resumindo, é importante trabalhar de uma forma inteligente em vez de apenas matar o tempo com um livro na mão. Assim, 1 hora por dia é suficiente para obter fluência em poucos meses, se você implementar todas as dicas desse curso, e isso vale a pena. O segundo fator é a consistência, e ela é muito mais importante do que a quantidade de tempo que você passa estudando. Isso significa que é muito melhor estudar por 20 minutos por dia do que estudar 2 horas seguidas uma vez por semana. A razão por que isso é tão importante é a revisão, como já expliquei no módulo anterior. Você simplesmente precisa repetir cada informação que você realmente quer lembrar várias vezes, e em sucessão rápida, isso quer dizer diariamente. Por favor, reveja o capítulo 4 do módulo vocabulário para mais informações sobre esse assunto. O terceiro fator é a concentração, porque uma coisa que é absolutamente essencial quando você está fazendo qualquer trabalho, inclusive os estudos de um idioma, é que você esteja absolutamente concentrado. A gente tem que trabalhar com foco, e isso não é mais comum hoje em dia, porque existem tantas distrações. Eu falei mais sobre esse assunto no módulo sobre tempo e produtividade. Mas você pode confiar em uma coisa.
Quando eu digo que só estudei por 1 hora por dia, eu estava absolutamente focado nos estudos durante essa hora, e sem distrações. Talvez você já ouviu falar da história do lenhador. Para conseguir manter o foco e para manter a concentração em níveis muito elevados, a gente precisa de uma folga de vez em quando. É como a velha história sobre o lenhador que está trabalhando com uma serra gasta. E quando alguém pergunta por que ele não para afiar a serra, ele responde: eu não tenho tempo para afiar a minha serra, eu preciso abater essa árvore. É lógico que ele podia abater a árvore muito mais rapidamente se ele parasse para melhorar a sua ferramenta. Mesmo se ele precisar de 10 minutos para fazer isso, no final das contas, ele pode economizar horas depois. E nós, os seres humanos, não somos tão diferentes de uma serra. A nossa concentração também não é um recurso infinito que nunca pode ser escutado. Nós também precisamos descansar às vezes, para poder depois trabalhar melhor. A moral da história é a seguinte: se você tem um monte de tempo para estudar, se você quiser estudar por 4 horas por dia, por exemplo, mesmo assim você precisa afiar a serra de vez em quando. Eu sugiro que você estude por apenas entre 45 a 90 minutos seguidos. Nunca mais do que isso. Após de 1 hora e meia, é necessário fazer uma pausa de 10 a 20 minutos. E durante essa pausa, eu recomendo fazer alguma coisa completamente diferente, como meditação, exercício físico, etc. E não é recomendado assistir TV durante essa pausa. A televisão quebra a nossa concentração em vez de recarregá-la. O último ingrediente que é mais importante do que a quantidade de tempo que você estuda é a velocidade com a qual você avança. E tem uma lei interessante que explica esse assunto, a chamada Lei de Parkinson. A gente já falou sobre essa lei um pouco. A Lei de Parkinson diz que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para ser concluído. Um dos motivos por que eu consegui ficar fluente em indonésio em apenas 4 meses era porque eu tinha que fazê-lo. Não existia outra opção. Eu recebi uma oferta de trabalho em Bali, uma ilha na Indonésia, e o trabalho já ia começar poucos meses mais tarde. E não existe nada como um pouco de pressão para que as pessoas façam um trabalho melhor. E isso pode ser um pouco desagradável, eu sei. Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar sob pressão. Mas eu também preciso admitir que eu trabalho muito melhor quando tem um prazo. E enquanto algumas pessoas preferem trabalhar sob pressão e outras não tem como negar o seguinte fato: a pressão é a melhor ferramenta contra a procrastinação. A melhor maneira de superar o síndrome amanhã é simplesmente criar alguma forma de pressão externa. Alguma coisa ruim tem que acontecer se você procrastinar, e se você não seguir em frente. Só assim você pode ter certeza que você realmente vai fazer de tudo para conseguir a sua meta. Pois a dor é mais motivadora do que o prazer. De fato, estudos mostraram que as pessoas são 2 vezes mais motivadas pelo medo de perder alguma coisa do que pelo desejo de conquistá-la. Então, procure uma maneira de definir um prazo para os seus objetivos. E esse prazo tem que ser externo, quer dizer, tem que ser um prazo que você não pode adiar. Talvez você pode reservar uma viagem para um outro país, ou se inscrever num exame de idiomas. Você pode até mesmo dar uma grande soma de dinheiro a um amigo que você confia e falar o seguinte para ele: não devolve esse dinheiro até que eu tenha alcançado o meu objetivo. Ou até, não devolve esse dinheiro a não ser que eu estude por 1 hora todos os dias durante o próximo mês. Se você tem que conseguir, você vai conseguir. É estranho, mas nós seres humanos somos assim.